necessário, então, se desvencilhar de um olhar excessivamente parcial. Embora, claro, o processo de colonização, a própria história dessa expansão material e cultural da Europa, que é o que nós estamos estudando aqui nessas aulas ao longo desse curso, seja um processo fortemente eurocêntrico. Porque, afinal de contas, é a Europa que se expande e não outras sociedades, e não outros continentes. De todo modo, esse olhar etnocêntrico deve ser confinado àquilo que ele é efetivamente capaz de explicar. Quer dizer, não se tem condições, no início do século XVI, de estabelecer qual é a melhor forma, isto é, a mais rentável, ao mesmo tempo a mais segura do ponto de vista material, de explorar o pau-brasil. O processo colonizador, já desde antes, o próprio processo de reconhecimento desse continente, é um processo de tentativa, é um processo de erro. É aquilo que um importante historiador, Luiz Felipe de Alencastro, chama de aprendizado da colonização. Isto é, ninguém tem a cartilha de como fazer essas coisas. Essas populações europeias, esses grupos europeus, claro, a partir de certos pressupostos, a partir de certos interesses, de certos valores, eles tentam, eles experimentam as coisas, mas os dados não estão disponibilizados desde o início. Isto é, que forma de exploração do pau-brasil será mais rentável e será mais segura? É tentativa. Posteriormente, observando esses fenômenos, ainda que sejam pouco estudados, ainda que haja pouca documentação a respeito deles, autores como Marchand podem então afirmar que os portugueses foram mais bem-sucedidos do que os franceses. Mas ninguém tinha certeza de que seria assim. Os franceses logo saem fora desse empreendimento. Sai fora o quê? Depois de 30 anos. Isso é um período relativamente curto para esses padrões do século XVI, para os padrões de presença dos europeus numa terra, enfim, desconhecida, e que não aponta desde o início a inevitabilidade da colonização do assentamento regular e da organização de uma exploração altamente rentável. A exploração de pau-brasil é uma exploração possível de início. Então, os franceses, a partir da década de 30 do século XVI, estão praticamente fora disso. Nesse ponto, o sistema de capitanias hereditárias foi bem sucedido. Nesse ponto, quer dizer, definiu ali uma prioridade portuguesa de presença europeia nessa terra. O que não significa, claro, que essa seja uma presença largamente aceita pelos outros participantes de um cenário de competição internacional em escala mundial. Assim, doravante, o processo de colonização será sempre um processo de disputa. Mas o protagonismo francês não chega a se esboçar. Há tentativas posteriores, a gente tem uma aula específica sobre isso, na Guanabara, no século XVI, e no Maranhão, no século XVII. É interessante observar essas tentativas, a gente vai chegar então a isso num momento posterior do curso, porque essas tentativas, elas caracterizam a própria formação de um império no começo do século XVI. Aí quem leva melhor são os portugueses. Então nós sabemos que, grosso modo, essas novas terras se tornariam portuguesas e não francesas. Essa competição internacional não se faz apenas nessas novas terras. Vejam, a afirmação soa óbvia, mas claro, mas quem falou então que Portugal e França estão competindo apenas por feitorias, por entrepostos de pau-brasil na costa atlântica da América? Sim, não é assim. Mas nós estamos impregnados de uma história centrada na observação dessa porção do continente. Porque posteriormente essa porção se tornaria aquilo que chamaríamos de Brasil. E a história, então, ela é toda escrita, a história em geral nesse país, ela é toda escrita a partir já da definição do que seja o Brasil, com um movimento retrospectivo que tende, então, a fazer conexões, a ligar pontos desse quadrante mais amplo, dessa expansão europeia, mas com prioridade absoluta dada ao Brasil. Os franceses tentaram, mas não conseguiram. Mas não tentaram apenas isso. Daí, então, a grande serventia de modelos generalizantes explicativos, como o do Wallerstein, que procuram
esses modelos, né, mostrar a totalidade dos espaços e dos vetores que estão interferindo no processo geral de expansão do que ele chama então de economia mundo europeia. Tudo bem? Tá claro isso? Quer dizer, mas deveria ter sido de outro modo, né? Não é inevitabilidade, é a tentativa. Mas as tentativas elas não estão focadas exclusivamente nisso que depois se tornaria o Brasil. Claro, já disse também que esse foco numa história nacional, mesmo em se tratando de uma história não nacional, não é privilégio exclusivo do ensino de história no Brasil. Isso acontece em tudo quanto é país. Sim? Legal. Tudo bem, pessoal? Sim? O sistema de capitanias hereditárias começa a ser implementado, então, na década de 1530. Né? A expedição de Martim Afonso de Souza é justamente para implementar esse sistema. Em que consiste o sistema de capitanias hereditárias? Consiste, então, na reelaboração de um modelo medieval de ocupação da terra, com base na concessão da terra a um súdito do rei. A terra é concedida, significa, então, que esse súdito tem a obrigação de administrar a justiça, de administrar a política nesse quinhão de terra. Em proveito do quê? Em proveito da monarquia como um todo. A monarquia ganha, então, com essa posse da terra, por meio, então, de um súdito, e também com a arrecadação de impostos, com formas de exploração econômicas, que aí variam de caso a caso. Essa forma, então, de exploração, ela foi já tentada na Ilha da Madeira pelos portugueses desde 1433. Posteriormente, ela também seria experimentada nas outras ilhas atlânticas, nos Açores, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, até chegar ao Brasil na década de 1530. Posteriormente, esse sistema seria devolvido à África, com a sua implementação em Angola em 1571 e em Serra Leoa em 1606. Atenção, o sistema de capitanias hereditárias foi extinto juridicamente no Brasil apenas em 1770. A última capitania foi abolida apenas no século XIX. 1770, a extinção jurídica, então, do regime de capitanias hereditárias, mostra a inadequação, né, dessas divisões muito estritas, muito cíclicas, né, muito, enfim, quadradinhas da história do Brasil, né, como se as capitanias hereditárias, tendo fracassado, tivessem sido substituídas por um regime de colonização, que foi então o governo geral, e daí a história segue adiante. Né? Nós, quando pensamos em capitanias hereditárias no Brasil, pensamos basicamente na meados do século XVI. Né? Mas esse regime não é extinto até o final do século XVIII. Desse modo, convivem formas de organização dessa presença portuguesa na América, isso durante um bom tempo. Só que, claro, as capitanias não serão mais a base desse assentamento populacional, não serão a base desse sistema de colonização. São uma primeira tentativa. Ora, para que as capitanias deem certo, para que então esses súditos da coroa sejam capazes de cumprir com os objetivos esperados desse sistema, é necessário não apenas o emprego de recursos, é necessário, claro, capital. É necessário, então, que esse súdito seja capaz de investir no seu quinhão, na sua capitania. Né? Mas é necessário também que ele seja um hábil administrador, que ele seja capaz, inclusive, de estabelecer relações novamente positivas com as populações indígenas. Sem isso, sem capital, sem uma boa gestão de recursos, sem uma boa gestão política, sem um estabelecimento eficaz, né, dessas relações com as populações indígenas, sem, enfim, um bom sucesso na defesa militar dessas capitanias, elas inevitavelmente fracassarão. É isso que acontece com a maior parte delas. As capitanias mais bem-sucedidas foram as de Pernambuco e de São Vicente, conforme vocês devem saber.
Dentre outros motivos, porque conseguiram explorar economicamente a terra. A de Pernambuco, na verdade, que foi bem sucedida, né? A de São Vicente ela é bem sucedida até um certo ponto, mas até o limite da incorporação, né, dessa região a um processo de colonização que está em marcha a partir da segunda metade do século XVI. Durante muito tempo, a região da capitania de São Vicente será uma região periférica no conjunto da colonização, o que também é uma coisa razoavelmente fácil de se entender, mas que precisa ser afirmada tanto mais quanto em São Paulo, sobretudo, né, se ensina uma história muito centrada em São Paulo, né? Se o Brasil é uma espécie de centro do mundo nessa história, numa perspectiva nacional, essa história tem também as suas clivagens regionais, né? Então é muito frequente que em São Paulo, onde nós estamos agora, a história seja contada para além dos espaços acadêmicos, dos espaços de especialização e pesquisa, como uma história, enfim, protagonizada pelos paulistas, né? Sim, a história de São Paulo, a história de São Vicente é uma história importante, mas essa não é uma região central da colonização até meados do século XVIII. É uma região periférica, tem que ser entendida então como uma região periférica da colonização. Bem, observemos então algumas imagens que eu trouxe aqui, né, que dizem respeito a essa divisão das porções que se pretendem portuguesas da América em capitanias que se pretendem sejam então os baluartes de um sistema de colonização, cujo fracasso considerável então levará a corte portuguesa à criação do primeiro governo geral do Brasil, criado em 1548, instituído em 1549, sendo seu primeiro titular Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Observem então essas imagens que eu trouxe. Essa é uma imagem que paira, né, no nosso imaginário sobre a história do Brasil, né? Foi retirado de um atlas então de meados do século XVI, né, e mostra uma representação de um quadrante do mundo que os europeus estão criando. Essa visão de mundo europeia que está incluindo então o continente americano e aqui, mais especificamente, uma parte desse continente americano, a parte que será posteriormente colonizada pelos portugueses. Aqui, o mapa ele é uma forma de apreensão de um mundo que está sendo apreendido, né? A forma de apreensão de um desconhecido, né? Ao se colocar, né, essas formas no mapa, essas formas estão sendo domesticadas. Os portugueses estão tornando-as mais familiares. Os portugueses estão se apropriando simbolicamente do que está colocado aí. É assim que se desenvolve, então, uma das formas mais eloquentes, enfim, ostensivas, de apropriação do mundo desconhecido por essa Europa em expansão. É por meio da representação cartográfica. Agora, claro, o que interessa mostrar aí? Aquilo que se conecta diretamente com demandas dessa expansão europeia, né? Então nós temos aí valores comerciais que estão colocados aí, mas os valores culturais também, na medida em que os europeus estão se apropriando disso daí. Uma outra imagem, um pouco posterior, né, é de 1585, 1590, né, o Atlas do Luiz Teixeira. Aqui nós temos uma das primeiras imagens que nos mostram, então, essa famosa repartição do território da América do Sul portuguesa em quinhões, em capitanias hereditárias, com a contribuição de uma linha de demarcação, essa linha, então, vertical, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. Então está aqui a linha de Tordesilhas e aqui então linhas que são perfeitamente retas, na medida em que uma reta pode ser perfeita, obviamente, mas são linhas então que estabelecem aqui de forma bastante rigorosa, né, as capitanias com os nomes dos respectivos capitães donatários. Vejam, essa é uma imagem então elaborada no final do século XVI, é uma imagem que se aproxima então de uma realidade jurídica, é uma imagem
muito parcial da realidade da presença dos portugueses nesse território. Esses limites aí demonstram uma intenção, demonstram objetivos, mas eles não traduzem perfeitamente uma realidade. Jamais essas capitanias foram de fato do jeito que estão colocadas aí. Não se sabia na prática, ali no cotidiano dessas capitanias, onde começava uma, onde terminava outra, né? Ninguém tinha certeza disso. Menos ainda os quinhões territoriais dessas capitanias em direção ao sertão, em direção a essa linha de demarcação, que na prática não tinha quase nenhuma vigência. Apenas no século XVIII, quando há então uma necessidade de normatização de limites entre as coroas de Portugal e de Espanha, é que essa linha volta a ser discutida, será abandonada definitivamente pelo critério do uti possidetis, isto é, fica sendo de uma coroa aquilo que é daquela coroa na prática, naquele momento específico das negociações do século XVIII. Aí a linha de Tordesilhas definitivamente deixa de ter qualquer pretensão de validade jurídica. Validade prática, no entanto, ela nunca teve. Eu selecionei aqui para vocês um exemplo, né? Esse é um bom atlas de história do Brasil, de 1993, né? Muito convencional numa série de elementos. Um dos elementos convencionais reside justamente na insistência dessa linha de Tordesilhas cruzando algo que ela não poderia cruzar quando ela foi estabelecida em 1494 e nos dando a impressão de que ela teria alguma vigência, né, prática, coisa que também ela não tinha. E agregando então a essa linha vertical de Tordesilhas, as linhas horizontais dessas capitanias, esses traços perfeitos, né. Aqui, pelo menos nesse atlas, nós temos a abolição dos limites do território atual do Brasil, que não existiam, enfim, nada que se assemelhasse a isso lá no século XVI, quando foram estabelecidas então as capitanias hereditárias no Brasil, né? Pelo menos então nós não temos esses limites do Brasil, o que já dá uma ideia de uma historicidade da relação dos portugueses com o território mais adequada, né?